Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 5, que se encontra na página 1153 das Bíblias que estão à frente dos irmãos. Tiago, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Antes de começar a ler, é importante nós lembrarmos como chegámos até este capítulo de Tiago. A verdade é que a última vez que pregámos este texto foi em setembro, e é importante então não esquecermos o que é que vem para trás no contexto daquilo que vamos falar agora no capítulo 5. É importante também lembrarmos que isto se trata de uma carta, ou seja, a carta não foi escrita às parcelas, como nós a pregamos, mas foi escrita num todo e foi entregue dessa forma. Por isso então, quando lemos uma carta, é importante nós termos em atenção o todo. O objetivo então de cada vez que nós pregamos é retirarmos a ideia principal daquela parte da carta, mas temos sempre de olhar para o contexto todo. Como já temos falado nas últimas pregações em Tiago, ele está a escrever a cristãos que estavam espalhados e que estavam a viver sob pressão, tanto a nível social, mas também a nível económico e também a nível religioso. E ao longo da carta, Tiago tem tratado de algumas situações que esses cristãos estavam a passar. Lembrando, no capítulo 1, Tiago começa a falar sobre as provações. Ele encoraja aqueles cristãos ao qual ele está a falar a perseverarem nas dificuldades. Mostra que Deus até usa aquelas provações que estão a vir às suas vidas para a sua maturidade, para eles amadurecerem espiritualmente. Ainda nesse capítulo, Tiago introduz um tema que nós também vamos falar hoje e que atravessa toda a carta. A realidade entre a pobreza e a riqueza. Lembrando que os ricos não devem confiar na sua posição, porque a sua vida é passageira. No capítulo 2, Tiago também aborda um problema que estava a surgir dentro da própria igreja, que era a parcialidade. Ou seja, eles tratavam as pessoas de forma parcial e não imparcial. Alguns estavam a tratar os ricos com uma honra especial, enquanto desprezavam aqueles que eram pobres. Tiago mostra que isso é totalmente contrário ao Evangelho. E lembra que a verdadeira fé não é apenas algo que se afirma com palavras, com aquilo que sai da nossa boca, mas que é algo que se demonstra através das obras e do amor ao próximo. No capítulo 3, Tiago chama a atenção para o poder das nossas palavras. Ele mostra como a língua pode causar grande destruição e também revela aquilo que está no nosso coração. Depois disso, ele também fala sobre dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que é terrena. E também já pregámos isso aqui. No capítulo 4, que é exatamente aquele que vem antes do capítulo 5, Tiago aborda os desejos do coração humano, que estavam a gerar orgulho, que estavam a gerar uma atitude de autossuficiência e independência da parte de Deus. E então é neste ponto que nós chegamos ao capítulo 5. Vamos ler então a partir do versículo 1 e vamos ler até ao versículo 6. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai pelas vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como no dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Depois de lermos estas palavras de Tiago, é importante nós lembrarmos mais detalhadamente aquilo que veio exatamente antes, no capítulo 4. Nesse final do capítulo 4, Tiago estava a falar com pessoas que estavam a fazer planos, estavam a fazer os seus negócios, como se eles pudessem controlar o seu futuro, sem depender de Deus. Era uma exortação dirigida a pessoas que se identificavam como cristãos, mas as suas atitudes estavam a mostrar orgulho, estavam a mostrar autossuficiência, esquecendo-se da sua dependência total ao nosso Deus. Mas quando chegamos ao capítulo 5,
nós vemos que o início é bastante semelhante àquilo que está no capítulo 4, no versículo 13. E até o tema é bastante semelhante. Mas parece que o tom de Tiago muda um pouco. Tiago, neste início de capítulo, já não está simplesmente a corrigir aquilo que os cristãos precisavam de ajustar na sua vida. Enquanto naquilo que nós vemos no capítulo 4 e que pregamos no capítulo 4, levou-nos para um tom de santificação, como se os cristãos tivessem de afinar a agulha, como nós dizemos em Portugal. No capítulo 5, ele está a dirigir-se aos ricos que acumulavam riquezas de forma injusta e que estavam a oprimir os outros. Ou seja, Tiago não está a falar sobre os mesmos cristãos que estavam no capítulo 4, 13 a 17, mas sobre ricos, ímpios, que viviam em injustiça e a explorar os outros. Por isso este texto não nos leva tanto para um tom de santificação, mas sim para uma reflexão profunda entre um justo e um ímpio. E por isso é que nós também lemos hoje o parágrafo 17 da nossa confissão de fé. O que Tiago faz nesta passagem é muito semelhante àquilo que nós encontramos nos profetas do Antigo Testamento. Ele tem um oráculo de juízo e depois tem a acusação. E muitas vezes em Amós nós vimos até aquilo exatamente que lhes aconteceria. E alguns até podem perguntar, então mas não começaste a pregação a dizer que isto era para cristãos? Sim, é para cristãos. Como também nós vimos em Amós, também era para Israel. Mas como é que ele começa no capítulo 1? Ele começa a dizer as acusações que iria dar à volta de Israel. Nós vemos exatamente o mesmo movimento nos profetas. Então esta parte de carta de Tiago acaba por fazer exatamente a mesma coisa e que tem dois efeitos nos cristãos que estão a ouvir, da mesma forma que em Amós tinham. Por um lado, que Deus não está a ignorar a injustiça que eles têm sofrido. Ele vai trazer juízo sobre estes ricos. Por outro lado, serve de aviso, serve de vigilância para aqueles que são cristãos possam viver com uma perspectiva nas coisas celestiais e não focados nas riquezas deste mundo, como aqueles ricos estavam a viver. Tendo isto como pano de fundo, tendo isto como introdução, e para entendermos melhor o texto e podermos aplicar também às nossas vidas, vamos abordar este texto em 2 pontos. Do versículo 1 ao versículo 3, vamos falar sobre o juízo inevitável. E do versículo 4 ao versículo 6, vamos falar sobre a acusação. Então, começando no juízo inevitável. Tiago começa por dizer: eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai pelas vossas misérias, que sobre vós hão de vir. A expressão "ei agora vós", como já falámos, é bastante semelhante àquilo que foi falado no capítulo 4, versículo 13. Ali Tiago estava a falar com pessoas que faziam planos para o futuro, que tiravam Deus da equação dos seus planos futuros. Mas como já disse também, o tom era diferente. Tiago estava a corrigir uma atitude errada, chamando-os à humildade e a reconhecerem: se o Senhor quiser, eu vou fazer isto ou aquilo. Ou seja, parece que Tiago deixa aqui um espaço para correção, para afinar o seu comportamento, para santificação. Mas nesta passagem Tiago não os chama à correção. Apesar de começar exatamente da mesma forma, ele não está a exortá-los a mudarem o comportamento. Está a anunciar juízo sobre eles. Chorai, pranteai. Isto mostra-nos um grito de angústia perante o juízo de Deus. Esta linguagem também não é nova. Tiago não está a fazer uma coisa nova aqui na Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento usavam frequentemente este tipo de expressões quando anunciavam o juízo de Deus. Por exemplo, em Isaías é dito: pranteai, porque o dia do Senhor está perto. Prantear aparece como uma reação daqueles que se apercebem que o dia do julgamento chegou. Tiago está a usar exatamente essa linguagem profética. Além disso, a forma como ele fala das misérias
mostra que ele não está a falar de algo incerto. Se calhar virão misérias sobre vós. Não, as misérias vão estar lá. O juízo é apresentado como algo absolutamente inevitável. Reparem que Tiago, no versículo 2, fala no tempo presente. Ele não fala no passado, ou neste caso no futuro, de algo que vai acontecer sobre eles. Ele não diz que as riquezas irão apodrecer, não diz que os vestidos serão comidos pela traça, nem diz que o ouro e a prata vão se enferrujar. Ele diz que já estão assim. E à primeira vista, isto pode nos parecer estranho. Aquelas pessoas provavelmente olhavam para as suas riquezas e viam exatamente o contrário. Viam todas as coisas bonitas, viam todas as coisas a brilhar. Então por que razão Tiago está a falar no tempo presente? Porque Tiago, na verdade, está a olhar para a realidade a partir da perspectiva de Deus. E Deus não vê apenas aquilo que está aqui, aquilo que é o nosso presente. Ele já vê o fim da história. Aquilo que para os homens parece estável, parece seguro, diante de Deus já tem o seu veredito final. É como se Tiago estivesse a dizer: aquilo que vocês hoje veem riqueza, veem segurança, Deus já vê que isso estará em decomposição. Reparem nas imagens que Tiago escolhe para descrever esta riqueza. Primeiro, riquezas armazenadas. Provavelmente podemos pensar em bens acumulados, como alimentos, por exemplo, guardados em armazéns. Tiago diz que essas riquezas apodreceram. Depois ele fala dos vestidos, que no mundo antigo era um sinal importante de estatuto, de riqueza. Roupas luxuosas eram caras e muitas vezes acumuladas como uma forma de tesouro, de mostrar riqueza. Mas Tiago diz que essas vestes ou esses vestidos foram comidos pela traça. Em último lugar, ele menciona ouro e prata, os metais preciosos que ainda hoje nós valorizamos, que simbolizam o quê? Simbolizam riqueza. Mas mesmo esses, Tiago diz, estão enferrujados. Tudo aquilo em que os ricos confiavam para a sua segurança, que lhes trazia aquela estabilidade, está a destruir-se, está a decompor-se. Tiago está na prática a desmontar a ilusão daqueles ricos, a ilusão que a riqueza traz. Porque a riqueza tem de facto esta capacidade de causar uma falsa sensação de segurança. As riquezas fazem as pessoas sentirem controle sobre o seu futuro. Algo que é bastante idêntico também àquilo que vimos na passagem anterior de Tiago. Mas Tiago diz que quando essa realidade é vista à luz da eternidade, essa segurança, na verdade, é o quê? Ilusão. Não existe qualquer segurança nas riquezas. As riquezas, de facto, podem dar uma sensação de estabilidade no presente, de segurança no presente, mas já estão destinadas à destruição no final. Elas não podem atravessar a eternidade. Elas não vão atravessar a eternidade. Não podem proteger sequer ninguém no dia do juízo final. E esta palavra não confronta apenas aqueles ricos. Confrontava aqueles que estavam a ouvir esta mensagem, aqueles cristãos, mas também nos confronta a nós, nos dias de hoje. Porque a tendência do nosso coração é idêntica à destes homens. Nós muitas vezes avaliamos a vida pela aparência, por aquilo que estamos a sentir no momento, pela aparência imediata daquilo que nós estamos a viver. E não só a aparência, a nossa aparência, mas também a aparência dos outros. Muitas vezes, quando nós vemos prosperidade noutras pessoas e por alguma razão nós não temos tanta prosperidade, quando vemos riquezas, o que é que nos vem à mente? O que é que nós pensamos? Muitas vezes, na nossa ignorância, nós pensamos sucesso, segurança, estabilidade.
Se eu tivesse aquilo que aquela pessoa tem, eu teria um casamento estável. Se eu tivesse aquilo que aquele irmão tem, eu poderia fazer isto e aquilo. Mas Tiago tem vindo a exortar para que olhemos para estas coisas de outra forma. Ele chama-nos a avaliar a vida, não apenas na perspectiva do presente, mas com os nossos olhos colocados na eternidade. Porque quando a vida é vista à luz da eternidade, muitas coisas que parecem grandes, muitas coisas que parecem seguras neste mundo, revelam-se pequenas, revelam-se frágeis à luz daquilo que é a eternidade. E é precisamente esta perspectiva eterna que expõe o erro daqueles que confiaram nas suas riquezas, daqueles que confiam nas suas riquezas. Muitos olham para o presente e pensam que estão seguros, pensam que estão estáveis. Mas Deus já vê aquilo que vem e que está para vir. E Tiago continua no versículo 3. Até agora Tiago estava a falar da deterioração, da destruição daquelas riquezas. A ideia era mostrar que aquilo em que os ricos confiavam, na verdade, não era tão seguro como parecia. Mas agora a linguagem muda ligeiramente. A riqueza deixa de ser apenas algo que se estraga, algo que se está a destruir, e passa a ser algo que serve como testemunha. A ferrugem das riquezas torna-se como uma testemunha em tribunal. É como se no dia do juízo, aquilo que foi acumulado se levantasse para falar contra aqueles que o acumularam. Aquilo que parecia, na verdade, aqui neste mundo, ser um sinal de sucesso e de segurança, acaba por ser a evidência da culpa. E Tiago reforça ainda mais esta imagem quando diz que essa ferrugem e comerá como fogo a vossa carne. Esta linguagem aponta para a severidade do juízo de Deus perante estas coisas. Aquilo que para eles era uma fonte de segurança, na verdade acaba por ser a própria condenação daqueles que confiaram nestas coisas. E é importante percebermos algo aqui, irmãos. Tiago não está simplesmente a condenar o facto de alguém possuir riqueza. A Bíblia nunca ensina que ter bens, simplesmente por ter bens, é automaticamente pecado. Ao longo das Escrituras, nós encontramos pessoas piedosas, pessoas cristãs, que tinham riquezas. O problema é viver como se a riqueza fosse a segurança da nossa vida. Por isso, Tiago até acrescenta uma frase num tom um pouco irónico: entesourastes para os últimos dias. Como se estivesse a dizer, acumulaste tesouros para os últimos dias. E a imagem aqui que me vem à mente é semelhante a uma pessoa que está numa casa em chamas. A casa está com um incêndio geral. Estamos rodeados por todo o lado. A casa está a destruir-se. A pessoa, em vez de fugir, tentar escapar, ela está preocupada com os seus bens, com os bens que acumulou na vida toda. Ou seja, quanto mais a história caminhava para o fim, mais eles se dedicavam a juntar riquezas, a acumular riquezas para o seu próprio benefício. Aquilo que deveria, na verdade, ser um tempo de arrependimento, na verdade, tornou-se um momento para acumularem mais tesouros. É por isso que no dia do juízo, essas mesmas riquezas aparecem, na verdade, como testemunhas, levantam-se como testemunhas, porque revelam, na verdade, aquilo que realmente dominava o coração deles. E mais uma vez, esta palavra confronta-nos também a nós. Cada um de nós precisa de perguntar com honestidade: onde está a nossa segurança? Está no que possuímos? Está naquilo que temos? No que conseguimos controlar? No que conseguimos guardar? Ou está em Deus? Ou está no Senhor Jesus Cristo, como já falámos esta manhã? Jesus deixou
um aviso muito claro quando disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Tiago, de certa forma, está a mostrar ainda outro lado dessa advertência. Os tesouros não são apenas coisas que desaparecem com o tempo. Quando os tesouros ocupam o lugar que pertence a Deus, na verdade, esses tesouros tornam-se até testemunhas no dia do juízo. Mas, irmãos e amigos, se nós pararmos por aqui, há um problema. Porque este texto não expõe apenas os ricos injustos. É fácil nós lermos esta passagem e pensarmos apenas em grandes ricos, pessoas com muito poder, milionários, políticos. Sem dúvida que Tiago está a denunciar esse tipo de realidade ao longo deste texto. Mas, mais uma vez, se formos honestos connosco próprios, percebemos que o problema não está em apenas certas pessoas da sociedade. Porque as mesmas tendências aparecem no coração de todo o ser humano, em diferentes formas. Todos nós sentimos a tentação de confiarmos naquilo que vemos, naquilo que nós podemos controlar. Todos nós sentimos a tentação de procurar segurança nas coisas materiais, nas coisas que nós podemos segurar e ver. O nosso coração tem uma inclinação constante para procurar segurança em tudo, menos no nosso Deus. E, irmãos, isso é idolatria. Pode ser dinheiro, pode ser estabilidade, mas de uma forma ou de outra, o coração humano procura sempre algo que pareça mais palpável, mais seguro aos seus olhos. E é aqui que nós precisamos ter cuidado com a forma como ouvimos este texto. Porque é muito fácil nós transformarmos simplesmente esta passagem como simples lições de moral. Podemos sair daqui a pensar: não sejam ricos, não acumulem riquezas, sejam menos materialistas. Mas se esta for apenas a conclusão, então nós perdemos o Evangelho. O problema que Tiago expõe não se resolve apenas ou simplesmente com resoluções morais. Uma pessoa pode até ter menos posses, pode até viver com menos dinheiro e ainda assim ter um coração idólatra. O problema não é apenas o comportamento externo, como Tiago já nos tem mostrado ao longo da sua carta. O problema é interno. O problema é o coração que procura a sua segurança fora de Deus. E nenhum de nós consegue libertar-se desta tendência apenas com um esforço moral, apenas com uma mudança comportamental. É por isso que quando este texto é pregado sem Cristo, este texto transforma-se simplesmente numa pregação moralista ou numa pregação legalista. Um conjunto de exigências que dizem às pessoas para tentarem viver melhor: façam isto, não façam aquilo. Mas reparem que o Evangelho não começa sequer com aquilo que nós precisamos de fazer. Ele começa com aquilo que Cristo fez por nós. E é aí que nós precisamos de olhar para a cruz. É aí que nós precisamos de olhar para Cristo. Cristo foi o único ser que viveu neste mundo sem idolatrar. Ele nunca colocou a sua segurança nas coisas palpáveis, nas coisas deste mundo. A Escritura diz que Ele, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Cristo tinha toda a riqueza da glória divina, mas voluntariamente entrou numa vida de humildade, numa vida de simplicidade. Ele não veio para acumular tesouros na terra. Ele veio para morrer pela sua igreja. E o Evangelho mostra-nos até algo mais. O juízo que Tiago anuncia contra o pecado não fica apenas numa advertência para nós. Na verdade, este juízo realmente aconteceu. Só que esta passagem, para nós, leva-nos a olhar para a nossa realidade. Nós
que estamos aqui hoje reunidos, nós ainda temos a possibilidade de arrependimento. Nós ainda podemos olhar para Cristo e crer no seu sacrifício para a nossa salvação. Cristo veio ao mundo, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz do Calvário. Todo aquele que crer neste sacrifício para a sua salvação e se arrepender dos seus pecados, será salvo. Naquele tribunal que nós vimos nesta passagem, no dia do juízo, a condenação que deveria cair sobre os pecadores que se arrependeram, na verdade, cai sobre aquele que foi à cruz. Aquele que derramou o seu sangue pela sua igreja. Irmãos, é importante nós pensarmos numa realidade. Os pecados não são ignorados. Deus é um Deus justo. Deus não ignora os pecados. Mas Jesus pagou com o seu sangue a dívida dos pecadores arrependidos. Por isso, quando nós olhamos para este texto, vemos duas realidades ao mesmo tempo. Por um lado, é um aviso sério sobre a idolatria das riquezas, sobre a falsa segurança que o ser humano constrói, mas ao mesmo tempo, ele conduz-nos a uma esperança, à nossa única esperança, na verdade, neste mundo. Ele chama-nos a olhar para Cristo, porque sem Cristo, o verdito final é a condenação eterna. Mas em Cristo, nós temos perdão, temos reconciliação com o nosso Deus. E nesse momento já não precisamos de bens ou de riquezas como nossa fonte de segurança. Porque a nossa segurança já não está naquilo que temos, já não está naquilo que possuímos. A nossa segurança está em Cristo. A nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago mostra então o destino das riquezas quando vistas à luz da eternidade. Se a nossa paz depende mais da estabilidade financeira, da fidelidade a Deus, então o nosso coração já começou a mudar o seu foco. E este texto é um aviso de Deus para não permitirmos que algo tão inseguro e frágil ocupe o lugar que pertence a Ele. Ao mesmo tempo, para aqueles que pertencem a Cristo, também há um consolo. A nossa segurança final não depende de algo que nós façamos, não depende de algo que nós tenhamos, mas daquilo que Cristo conquistou por nós. A nossa esperança não está nos recursos deste mundo, mas na fidelidade do nosso Deus. Outra coisa que aprendemos com esta passagem e que nos deve a refletir é sobre a generosidade. Se o nosso coração tem tendência para se apegar às riquezas, então nós precisamos contrariar esta tendência. Uma das formas de nós contrariarmos esta tendência é a generosidade. De que forma é que nós temos sido generosos com a igreja? De que forma é que nós temos sido generosos com os nossos irmãos à nossa volta? Quando damos, lembramos-nos de tudo o que nós temos vem de Deus, vem da parte do nosso Deus. Não é nosso, mas sim de Deus, que nos deu. Reconhecemos apenas que somos mordomos dos recursos que Deus nos deu. E ao mesmo tempo, cada ação de generosidade retira o poder que o dinheiro pode ter sobre o nosso coração. E isso lembra-nos que o nosso tesouro não está naquilo que nós guardamos, não está naquilo que nós acumulamos, mas em Deus, em Cristo. E assim então chegamos ao fim do primeiro ponto, que era o juízo inevitável. Vamos então para o segundo ponto e último ponto da mensagem, que é a acusação, que se vai concentrar nos versículos 4 a 6. Depois de Tiago anunciar o juízo que vinha sobre aqueles ricos, Tiago passa a apresentar a acusação. Nos versículos anteriores, nós vimos então o juízo de Deus. Vimos a declaração de que as riquezas acumuladas estão condenadas e que o juízo é inevitável. Agora Tiago mostra por que razão
este juízo é justo. É como se estivéssemos diante de um tribunal. Primeiro ouvimos a sentença, agora nós começamos a ouvir as provas que justificam esta sentença. Isto é muito importante perceber. O juízo de Deus nunca é arbitrário. Deus não condena simplesmente de forma caprichosa ou injusta. Quando Deus julga, Ele julga com perfeita justiça. Por isso, nestes versículos, Tiago começa a expor aquilo que poderíamos chamar das provas do processo judicial. Ele revela o tipo de vida que estava por trás destas riquezas. O problema não era simplesmente possuir riqueza, como já vimos esta manhã, não tem mal algum. Mas como as riquezas foram obtidas e o que é que isso revelou dos seus corações. A riqueza, na verdade, tornou-se o reflexo de um estilo de vida marcado por injustiça, por opressão para com o próximo. E é esta história que Tiago começa então a revelar-nos a partir do versículo 4. No versículo 4, Tiago começa a expor a acusação, apontando para uma injustiça concreta. Tiago descreve uma situação real e comum naquele contexto. Pessoas que trabalhavam, que cumpriam o seu dever, mas que chegava ao fim do dia e não recebiam aquilo que lhes era devido. Muitos trabalhadores viviam literalmente do pagamento diário, aquilo que muitas vezes nós ouvimos chamar como denário, que era o pagamento de um dia. Aquilo que recebiam no final do dia era o que lhes permitia comprar comida para a família naquela mesma noite. Se o pagamento fosse retido pelo seu senhor, isso poderia significar que a sua família naquela noite não iria comer. Por isso, aquilo que Tiago descreve é, na verdade, uma forma de exploração, explorar outras pessoas. Pessoas que tinham poder económico, na verdade, estavam a usar do seu poder para beneficiar às custas daqueles que eram mais fracos, daqueles que eram mais vulneráveis. E é neste contexto que Tiago usa uma imagem que eu creio que é muito forte. Ele diz que o jornal dos trabalhadores clama. Ou seja, é como se o salário estivesse a gritar, a clamar. E isto lembra-nos, mesmo quando as vítimas não têm poder para se defender, que são fracas, são vulneráveis, a injustiça não fica em silêncio diante do nosso Deus. E esta linguagem até nos lembra algumas passagens do Antigo Testamento. Lembra-nos, por exemplo, do que Deus disse a Caim depois de matar o seu irmão. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Também nos lembra, por exemplo, do clamor do povo de Israel no Egito, quando se sofria debaixo da opressão desse mesmo povo. E Deus disse que tinha ouvido o seu clamor. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos esta realidade. A injustiça pode ser ignorada pelos homens, pode ser ignorada pelas pessoas que estão à volta. Mas a injustiça não é ignorada pelo nosso Deus. Tiago reforça isso quando acrescenta que os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Tiago está a dizer que o Deus que governa o universo, Ele ouviu o clamor. E isto lembra-nos também de uma verdade muito importante sobre o nosso Deus e sobre quem Ele é. O Deus da Bíblia não é um Deus distante ou indiferente à sua criação. Ele não é como um Deus que algumas pessoas pintam, que é aquele Deus que criou o mundo e afastou-se dele, deixando a criação entregue a si mesma. Essa ideia até ficou conhecida na história como o deísmo. O deísmo imagina Deus como se ele fosse um relojoeiro, alguém que constrói o relógio, dá-lhe corda e depois deixa-o a funcionar, sozinho, sem qualquer intervenção. O Deus das Escrituras, o nosso Deus, não é assim. Ele não está distante da sua criação, da criação que também estamos a ouvir por meio do pastor Tiago em Gênesis. Ele não é indiferente ao que acontece na sua criação. A Bíblia, na verdade, mostra-nos um Deus que vê, um Deus que ouve, mas que Ele não fica apenas pelo ver e o ouvir. Ele age. E essa verdade deve trazer consolo para aqueles que sofrem injustiça. Muitas vezes
Quem sofre exploração, quem é explorado, sente-se desamparado. Mas a palavra de Deus lembra-nos que isso não é verdade. Talvez o mundo não ouça, mas o nosso Deus ouve o clamor dos oprimidos. Nada lhe está ocultado. Ao mesmo tempo, esta verdade traz também um aviso sério para aqueles que têm poder, para aqueles que lideram. Porque Deus também vê como nós usamos o poder que temos. Ele vê como nós tratamos as pessoas que dependem de nós, as pessoas que estão diante ou sob a nossa liderança. Ele vê como nós estamos a exercer a autoridade no nosso trabalho, na igreja e até em casa. A forma como tratamos aqueles que estão numa posição mais frágil não é um pormenor. O Senhor dos Exércitos, como diz Tiago, ouve o clamor daqueles que são prejudicados injustamente. E Tiago continua, no versículo 5, a expor a acusação. E agora ele parece mostrar a atitude do coração por trás deste estilo de vida. Aqui o problema é a forma como a vida foi vivida. Tiago descreve pessoas que se entregavam a uma vida de conforto, uma vida de prazer. A ideia é de uma vida centrada na sua satisfação pessoal, que só se importa com o seu eu. Mais uma vez, é importante percebermos, irmãos e amigos, que Tiago não está simplesmente a condenar o facto de alguém possuir bens ou simplesmente desfrutar das coisas boas desta vida. A Bíblia não apresenta o conforto em si mesmo como pecado. Na verdade, o problema surge quando a abundância traz um coração insensível àquilo que está ao nosso redor. E é precisamente isso que Tiago está a expor. Reparem que Tiago compara estas pessoas a animais que são alimentados antes de serem mortos. Enquanto comem e desfrutam da sua abundância, eles não estão a perceber que estão a caminhar, na verdade, para o momento da sua morte. Tiago está a dizer que, enquanto essas pessoas se entregavam ao luxo e ao prazer, estavam, na verdade, a preparar-se para o juízo de Deus. O perigo que Tiago está aqui a mostrar é que a sensibilidade pode produzir no nosso coração, pode produzir insensibilidade no nosso coração e pode produzir, neste caso, um coração que não é bom. Porque quando tudo está confortável, torna-se muito fácil deixarmos de reparar no sofrimento à nossa volta. Podemos deixar indiferença àquilo que está a ocorrer exatamente ao nosso lado. Podemos deixar de ver a necessidade que existe mesmo ao nosso lado. Um coração que se fecha ao sofrimento do próximo revela que algo está errado. Porque quando o coração é transformado por Deus, ele torna-se também sensível a olhar para o próximo com amor, como diz as Escrituras. E é exatamente esta falta de sensibilidade que Tiago está a expor no versículo 5. E Tiago termina com uma acusação final. Condenastes e matastes o justo. Aqui vemos até onde a injustiça destes ricos chegou. A ideia aqui é de alguém que foi tratado injustamente. Alguém que foi esmagado sem ter sequer capacidade de se defender. Ao longo da história, esta realidade repetiu-se muitas vezes. Profetas foram perseguidos porque denunciavam o pecado. Aqueles que tentavam falar contra a injustiça, muitas vezes foram calados, como Amós. Mas quando Tiago fala do justo, é difícil nós não ouvirmos o justo e lembrar-nos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, houve um justo por excelência. Jesus foi condenado num julgamento altamente injusto. Foi entregue por um sistema que estava corrompido. Ele foi levado à cruz que é a nossa vitória, como se fosse um criminoso. E Tiago até acrescenta uma coisa que ainda nos leva mais a Cristo. Diz, Ele não vos resistiu.
Esta frase lembra-nos a forma como Cristo se comportou diante dos seus acusadores. Ele não respondeu com violência. Ele tinha poder para sair. Ele nem sequer tentou escapar ao sofrimento. Diante do tribunal dos homens, ele permaneceu em silêncio. Ele não vos resistiu. Submeteu-se ao sofrimento injusto. Ele foi de forma voluntária até à cruz. Aos olhos daqueles que o condenaram, aquilo parecia uma vitória. Ganhámos sobre aquele que nos estava a inoportunar. Parecia que o poder daqueles homens tinha triunfado e que a injustiça tinha vencido naquele momento. Mas a nossa glória está em que a história não terminou ali. Deus vindicou o justo. A ressurreição de Cristo foi a declaração ao mundo de que o julgamento humano estava errado e que o veredito de Deus era totalmente diferente. Cristo venceu a morte. Aqueles que pensaram ter morto o justo descobriram que Deus, na verdade, tinha a última palavra. Isto muda completamente a forma como nós lemos este texto. O juízo de Deus, na verdade, não é apenas uma ameaça futura contra a injustiça. O juízo de Deus é também a garantia de que Deus reverte aquilo que parece irreversível. No presente, o mundo pode parecer dominado por sistemas injustos. Mas a ressurreição de Cristo declara que Deus não está ausente. Ela declara que a injustiça não terá a última palavra. E ela declara que o veredito final pertence ao Senhor. Aquele que foi condenado pelos homens, ele foi exaltado por Deus. E essa realidade torna-se também a promessa de que no final ele fará a justiça plena. Esta parte é uma palavra de esperança para quem sofre de injustiça. Tiago lembra-nos que o sofrimento não é invisível diante de Deus. Para quem enfrenta situações difíceis, este texto, como já vimos, traz 3 verdades importantes. Deus vê, Deus ouve, Deus age e fará justiça. Isto não elimina automaticamente a dor que nós estamos a sentir no presente perante a injustiça. A injustiça, infelizmente, amados irmãos e amigos, ela continua a ser dolorosa. Ela continua a ser pesada no presente. Mas esta realidade impede que nós interpretemos o sofrimento como se Deus estivesse ausente, como se Deus estivesse indiferente ao nosso sofrimento. Como nós vimos nesta passagem, o Senhor dos Exércitos ouviu o clamor daqueles trabalhadores. Amados irmãos e amigos, o Senhor dos Exércitos continua a ouvir hoje o clamor dos injustiçados. Este texto também nos leva a refletir sobre a sensibilidade para com o sofrimento dos outros. Tiago denunciou um coração que estava insensível à realidade do próximo. Pessoas que viviam em abundância enquanto ignoravam completamente o sofrimento que estava à sua volta. Este perigo continua a ser uma realidade para nós nos dias de hoje. É possível nós vivermos de uma forma confortável e deixarmos de ser sensíveis à realidade das pessoas que nos rodeiam. Será que nós temos estado atentos às necessidades das pessoas que estão à nossa volta? A maturidade espiritual não se mede apenas no conhecimento bíblico ou na participação dominical. Ela inclui um coração sensível, capaz de dar resposta à dor que o nosso próximo está a sofrer. Capaz de responder às necessidades do próximo. Por último, este texto lembra-nos da forma como tratamos as outras pessoas. Tiago fala diretamente da exploração no trabalho, mas o princípio até vai além disso. Este texto confronta
todos aqueles que têm algum tipo de autoridade sobre outros. Pode ser um chefe numa empresa, pode ser um líder, tanto mesmo numa empresa ou na igreja. Pode até ser um pai ou uma mãe. Pode ser qualquer pessoa que tenha autoridade sobre outros. A pergunta que este texto nos deixa é: como é que nós temos tratado aqueles que estão sob a nossa autoridade? Deus vê a forma como nós estamos a exercer essa responsabilidade. Ele vê se há justiça e honestidade nestes relacionamentos com o próximo. Ele vê se usamos o poder para servir os outros ou simplesmente para explorar os outros. A fé verdadeira também se manifesta na forma como tratamos as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Para terminar, amados irmãos e amigos, eu lembro que a nossa esperança não pode estar nas riquezas ou na segurança que este mundo nos pode trazer. Tudo isso vai desaparecer. Tudo isso é temporário. Mas há um tesouro que não se destrói. Há um tesouro que não é corrompido. Esse tesouro é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso, mais uma vez nós devemos perguntar: onde está a nossa segurança? Se a nossa segurança está nas coisas deste mundo, Tiago está-nos a chamar ao arrependimento. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de nós nos arrependermos e confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas se a nossa segurança está em Cristo, então nós temos aquilo que nenhuma traça, que nenhuma ferrugem pode destruir. E é com esta perspectiva que nós somos chamados a viver, olhando não apenas para aquilo que é o presente, mas para aquilo que Deus prometeu fazer no fim da história. Porque o mesmo Cristo que foi rejeitado lá atrás, foi crucificado, Ele foi também ressuscitado e exaltado, como nós vimos. E a Escritura não fica por aqui. A Escritura promete que Ele voltará. E nesse dia, amados irmãos e amigos, toda a injustiça será exposta. Todo o mal será julgado. E o reino de Deus será plenamente revelado. Por isso, a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas no Rei, em Cristo, que há de vir. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, dirigimos-nos a Ti em total dependência. Mais uma vez, esta manhã, pedimos perdão, porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo. Muitas vezes nós temos sido idólatras. Ajuda-nos a olharmos para Cristo como a nossa única fonte de segurança. Ajuda-nos a olharmos para Cristo como a nossa única esperança. Não porque todas as coisas neste mundo vão nos correr bem. Não porque sempre vamos ser bem tratados neste mundo. Mas porque nós temos a confiança que Ele venceu e um dia Ele irá voltar. E nós louvamos-te, porque nesse dia nós não seremos julgados por uma eternidade de dor e sofrimento. Mas nesse dia, como vimos esta manhã, por meio do sangue do Teu Filho, que pagou os nossos pecados, nós iremos habitar para sempre na eternidade, onde não há chuva, onde não há qualquer sofrimento. Nós oramos estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.